A comunicação alternativa em educação especial são recursos utilizados a pessoas acometidas por alguma doença ou por alguma situação momentânea que impedem elas de se comunicarem com as demais pessoas por recursos que utilizamos. Então, se usa a comunicação alternativa ou suplementar. A comunicação alternativa pode ser cartões de símbolos gráficos representando mensagens para otimizar a comunicação. É importante saber que os cartões eles estão organizados por categorias de símbolos e cada categoria se distingue por apresentar uma cor de moldura diferente. Exemplo, a cor rosa são os cumprimentos e demais expressões sociais, como tchau. O amarelo são os sujeitos, né? São os símbolos, mãe, pai. O verde são os verbos, visualiza-se o símbolo desenhar. O laranja são os substantivos, como a perna. Azuis são os adjetivos, como gostoso, amargo, e o branco são símbolos diversos que não se enquadram nas categorias anteriormente citadas. Como no exemplo. Os cartões são organizados por categoria de cores. Rosa, cumprimentos. Amarelo são os sujeitos, mãe, pai. Verde são os verbos. Azuis são adjetivos e brancos são símbolos diversos que não se enquadram em nenhuma dessas. Então, os cartões, eles são cor de rosa, comprimento. Amarelo são sujeito, mãe, pai. Verde são os verbos, desenhar, brincar. Azuis são adjetivos e branco aqueles que não se encaixam em nenhum. Recapitulando. Casos que se aplica a comunicação alternativa refere-se a indivíduos que não possuem a fala ou a escrita funcional em consequência de uma paralisia cerebral, deficiência mental, transtorno do espectro autista, UTEA, traumatismo craniano encefálico, distrofia muscular progressiva, lesão medular, deficiência estrutural. Assim, a introdução do CA, comunicação alternativa, deve ser realizada o mais cedo possível. Para introduzir esta comunicação alternativa, é necessário que o indivíduo obtenha informações, entrevistas com a família, envolver toda a equipe, observar o indivíduo, avaliar a linguagem, combinar as habilidades com as características do sistema, implementar sistemas e avaliar o resultado. Para aplicar o sistema, o professor pode fazer uma entrevista, avaliações padronizadas, um questionário sobre a rotina da casa, da criança ou na escola. A avaliação deve ser focada naquilo que o indivíduo tem a possibilidade de realizar, trabalhando potencialidades. A comunicação alternativa oferece alguns recursos de alta tecnologia, pois utilizam recursos tecnológicos, e este é o caso de softwares como o BoardMaker. O BoardMaker ele pode ser associado a um programa chamado Falar Dinamicamente. Em inglês é Speaker Dynamically, algo assim. Estes dois softwares juntos, eles se tornam uma importante ferramenta para a construção de pranchas de comunicação, onde a partir da seleção de um símbolo acontece a emissão da voz pré-gravada ou sintetizada, representando na imagem escolhida. Então, o Speaking Dynamically, ou conhecido em português, falar dinamicamente, ele possui uma série de ferramentas de programação fáceis de usar e que permite a criação personalizada de atividades educacionais, recreativas e de comunicação. Dessa forma, o BoardMaker é utilizado por pessoas com as mais diferentes características cognitivas, sensoriais e motoras. Apresenta ferramentas para a construção de pranchas de comunicação personalizadas e integradas.
recursos de símbolos que associam imagens e escritas, recursos de escritas com símbolos e os símbolos que associam imagens a escritas servirão para o processo de alfabetização de alunos com deficiência intelectual, surdez, dificuldades de comunicação oral e também para criança com deficiência. A comunicação ilimitada por meio de pranchas interligadas e teclados virtuais favorecem a alfabetização e produção escrita e possibilita a construção de textos com símbolos. Pedagogicamente, outra importante característica deste software é a acessibilidade. Um exemplo disso é que a seleção de teclas de mensagens ou de teclas escritas poderá acontecer por meio da varredura acionadores, Ou seja, esse acionamento pode ocorrer através do toque, pressão, sopro, microfone, voz, varredura visual. Então, pode-se pedir, no caso de uma prancha genérica, a solicitação da família registrar o dia a dia do aluno a fim de orientar a seleção do vocabulário necessário. Devemos selecionar os símbolos que representam as pessoas com que ela se relaciona, As atividades que ela realiza em casa, as atividades na escola e na comunidade, quais são seus brinquedos, seus programas de TV, suas músicas, seus alimentos, sua rotina. Também os lugares que frequenta, as expressões de cunho social, levando em conta a faixa etária e as solicitações. Então, este levantamento de vocabulário do aluno, no caso de uma prancha genérica, a gente pode solicitar que a família registre o dia a dia a fim de orientar esse aluno para essa seleção de vocabulário necessário, Desde a sua rotina, na hora de acordar, alimentação, seus filmes, seus brinquedos e por aí vai. Porque a criação da prancha ela tem que ser de acordo com o perfil do aluno. Razão esta da importância de uma boa avaliação por parte dos professores sobre os objetivos do uso do software. É importante lembrar que toda tecnologia só terá sentido se o uso for adequado e bem desenvolvido. Toda tecnologia fará sentido se o uso for adequado e bem desenvolvido.